O que você precisa saber sobre o vazamento envolvendo 220 milhões de CPFs divulgados pela Defender Labs da PSAFE, considerado um dos maiores incidentes envolvendo dados pessoais do Brasil? Quais são os direitos individuais, coletivos? O que uma empresa que tem dados vazados deve fazer imediatamente quando toma conhecimento de que negligenciou ou teve dados pessoais de seus clientes titulares vazados? E quais as implicações, sobretudo em um momento em que nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída e estamos na vigência da Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. É isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Bom, foi noticiado o vazamento de precisamente 223 milhões de CPFs que foram encontrados na Dark Web, ou seja, um local da internet não acessíveis por meios convencionais, onde há necessidade da utilização de softwares e protocolos específicos para que se obtenha acesso, e essas informações foram divulgadas como vazadas, envolvendo praticamente toda a população do Brasil, até um número um pouco maior, porque envolvia dados também de mortos. E a granularidade desses dados, a riqueza dos dados pessoais é que assusta. Nós temos aí informações de que os dados constam nome, endereço, renda, imposto de renda, fotos, participantes do Bolsa Família, scores de crédito e outros dados que teriam sido compilados em agosto de 2019. Já é considerado o maior, o mais lesivo incidente da história do Brasil, e a questão que nós colocamos é essa: o que pode ser feito, né, a partir de um vazamento de dados pessoais dessa natureza? Olha, inúmeras situações podem colocar em risco os direitos dos titulares desses dados, ou seja, desde a falsificação de identidade, a falsificação de cadastros, a compra de produtos, a assinatura de serviços, ou até mesmo com esses dados validar a autenticidade desse titular em um serviço bancário, em um serviço financeiro, possuindo as suas contas. Ou seja, as consequências de um vazamento de dados pessoais, ela é proporcional à granularidade que esses dados representam. E não podemos considerar um vazamento dessa natureza, com essa riqueza de dados, um vazamento simples, ou seja, não há risco aos direitos e liberdades dos titulares. Pelo contrário, o que existe aqui são uma série de ameaças e nós não sabemos o que pode acontecer com esses titulares de dados. Nós estamos aqui protegendo interesses difusos e coletivos. Não se sabe em que mãos ou de que forma esses dados que foram expostos, vazados, poderão ser utilizados no futuro, lesando assim os direitos dos titulares, ok? Isso é muito importante destacar, ou seja, quais são os riscos do vazamento de dados. Isso é muito relevante. Uma outra questão que precisa ser identificada é a origem do vazamento de dados, né? Se antes da LGPD algumas empresas ainda assumiam um risco de varrer os seus incidentes de segurança que envolvessem dados pessoais ou dados financeiros para debaixo do tapete, aguardando ou crendo ou acreditando que isso não seria revelado, agora nós temos consequências sérias, né? Embora as penalidades pela Agência Nacional, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados só possam ser aplicadas em agosto de 2021, nós temos consequências previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor. Ou seja, a lei dificulta a atuação daquelas empresas que preferiam assumir o risco de esconder um data leak, um data breach, acreditando que ninguém notificaria e, caso notificasse, então tomasse medidas. Uma completa imprudência em relação ao respeito aos direitos dos consumidores e titulares, pois nesse período o consumidor titular sequer saberia que as suas informações estão circulando por diversas bases de dados, podendo ser utilizadas para finalidades criminosas ou para lesar o patrimônio, a honra ou qualquer outra finalidade lesiva aos direitos dos titulares de dados. E nesse caso existe uma lacuna, ninguém quer assumir a autoria dessa base de dados vazada. Aparentemente, o que a mídia coloca é que essa base supostamente veio da Serasa, especificamente em relação ao serviço, né, o Birô, o serviço Mosaico. Porém, a empresa até o momento ela tem o quê? Negado, dizendo que está investigando, ou seja, não assumiu o vazamento de dados e, logicamente, não disparou os procedimentos que deveria tomar, como contingência, comunicação à autoridade, notificação ao titular, caso assumisse que efetivamente aquela base, derivada ou não, com acréscimos ou não, ela originou-se
da sua base de dados, ou seja, corresponde efetivamente à base de dados em que faz o tratamento. E a justificativa da Serasa, eu vou falar aqui abrindo aspas, para negar a princípio a autoria ou a responsabilidade por essa base de CPFs é que muitos dos dados analisados incluem elementos que não temos em nosso sistema e os dados atribuídos à Serasa não correspondem aos dados em nossos arquivos. Ou seja, é uma argumentação que nós teremos constantemente, né? Ou seja, de um lado, uma suspeita de que os dados vieram do agente de tratamento com base em algumas tags que foram identificadas e, de outro lado, uma declaração de que não, essa base de dados ela tem elementos que sequer nós armazenamos, desconsiderando uma possível derivação, que seria muito possível, e os elementos são distintos, tabelas distintas, formatos distintos, ou seja, existe N formas para um agente de tratamento repudiar que um vazamento de dados tenha originado da sua negligência, tenha realmente aqueles dados que foram expostos correspondem a dados desse agente de tratamento, no escopo de esquivar-se das obrigações administrativas e das obrigações jurídicas decorrentes de um vazamento de tamanha gravidade como esse. Ou seja, isso demonstra o distanciamento entre os direitos trazidos na LGPD e a efetivação prática desses direitos diante de um caso concreto. A lei traz punições, a lei traz deveres, mas entre as punições e o texto da lei e a aplicação prática desse direito, ou seja, proporcionar ao titular ciência de quem é o autor, quem é o responsável, para que ele possa responsabilizar, nós temos aí uma lacuna. E isso vai ser suprida com a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estabelecendo protocolos, estabelecendo padrões, estabelecendo a necessidade de auditorias. Isso vai ser diminuído, essa distância entre o texto da lei e a garantia aos direitos titulares vai ser reduzida a partir do momento em que eu tenho perícia independente e não simplesmente confiar na declaração unilateral de um agente de tratamento que informa que analisei os dados e eles não correspondem efetivamente ao que eu tenho armazenado na minha base. É bem verdade que isso pode acontecer, mas eu preciso de prova técnica independente, prova técnica isenta, que avaliando esse contexto assim conclui, e aí sim o agente de tratamento possa realizar essa argumentação baseada numa investigação séria e independente. Bom, o que pode acontecer agora daqui para frente? Se nós compararmos, nós temos um caso muito semelhante, que é o caso da Equifax, que também é um birô de crédito norte-americano, que também em 2017 teve um vazamento de aproximadamente 145 milhões de registros, só que lá isso rendeu um acordo com o FTC, que é o Federal Trade Commissioner, ou seja, o protetor dos direitos aos consumidores nos Estados Unidos, né? Ou seja, que representa o direito do consumidor nos Estados Unidos, um acordo milionário com previsão de fundos para as indenizações que superou 600 milhões de dólares. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que deveria se esperar, né, de um agente de tratamento que tem dados vazados dessa natureza, desse volume, né, é que assumisse isso e cumprisse o protocolo, cumprisse a regra, cumprisse a determinação prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê o procedimento para o agente de tratamento diante de um incidente envolvendo dados pessoais. Está lá, está disciplinado, está claro, né? O que a empresa tem que fazer quando está diante de um incidente de segurança, um vazamento com dados pessoais que acarrete risco ou dano relevante aos titulares? Mais um subjetivismo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deverá se manifestar. No entanto, lá no artigo 48, a legislação deixa claro que esse agente de tratamento envolvido num incidente de segurança com dados pessoais que acarrete risco relevante ou dano relevante aos titulares, ele deve comunicar não só à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ao titular. E essa comunicação deve conter alguns elementos, como a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, informações sobre as pessoas que foram envolvidas, indicação do plano de contingência ou as medidas de segurança que são utilizadas para a proteção dos dados, ou seja, observados aí o segredo comercial e industrial, essa base de dados ela tinha uma criptografia, ela tinha uma pseudonimização,
os riscos que estão sujeitos os titulares de dados, os motivos da demora caso não tenha notificado imediatamente quando tomou conhecimento, e é logicamente que nesse caso a Serasa vai alegar, caso assuma, que estava investigando, né? Então tem aqui mais um subjetivismo, enquanto eu não confirmei a investigação, eu não fiz a notificação, e principalmente as medidas de contingência, ou seja, quais as medidas que foram adotadas para reverter ou mitigar os efeitos, ou seja, os danos. Percebam, qualquer agente de tratamento, artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele deve agir tão logo tome conhecimento de um incidente de segurança que envolva dados pessoais e que acarrete risco ou dano relevante aos titulares, e essa comunicação deve prever todas essas informações, lembrando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá ainda determinar que haja ampla publicação para que os titulares possam se proteger, os titulares possam saber o que fazer, cancelar dados, ou seja, modificar especificamente informações, senhas, possam se proteger com as medidas possíveis e também medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Então, a autoridade pode determinar não só a ampla divulgação, mas também medidas para reverter ou mitigar os efeitos. Como, por exemplo, um plano que preveja a possibilidade do titular acompanhar os usos indevidos dos seus dados. Isso é boa prática, isso é disposição legislativa, é assim que acontece lá fora, é o que nós esperamos que aconteça aqui com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um papel muito relevante nesta situação. Ok? E para concluir, eu quero falar de responsabilidade, né? Ou seja, qual a responsabilidade em relação a esse órgão, esse agente de tratamento que, efetuando um tratamento irregular, ou seja, não só aquele que descumpre a legislação, mas aquele que não oferece a segurança que o titular deveria esperar, comete danos. É importante destacar que, neste exato momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, embora já constituída, e esse será um grande teste para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode atuar na compreensão do incidente, que já pode ter muitas lições em relação a isso, ela não pode aplicar multas específicas da LGPD. Então, as multas previstas lá no artigo 52 da LGPD, nesse caso, ainda não podem ser aplicadas. Por outro lado, nada impede que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atue em conjunto com autoridades ou com órgãos de defesa do consumidor, como a própria Senacom. E aí sim, pelo direito do consumidor, pela Lei 8.078 de 90, nós temos a possibilidade da tutela aos interesses difusos e coletivos, ou seja, eu tenho uma coletividade de pessoas que foram impactadas, que foram prejudicadas, que tiveram dados vazados e não sabem como isso pode ser utilizado no futuro, ou seja, vão viver com essa insegurança, amargurando essa insegurança. Pode-se sim ter aqui a aplicação de multas específicas da relação consumerista. Então, isso pode acontecer no plano coletivo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela deixa claro, no seu artigo 42, que qualquer agente de tratamento, seja ele um controlador, seja ele um operador, que no exercício do tratamento de dados causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, violando a lei, é obrigado a reparar. Okay? E mais, a LGPD prevê a inversão do ônus da prova. Imagine essa situação, como eu, titular, vou provar que foi o Serasa, vou provar que meus dados expostos podem gerar especificamente risco, sequer eu tenho acesso a consultar informações nesse exato momento se o meu dado integra ou não essa base de dados. Então, existem situações na legislação em que, sendo dificultoso ao titular do dado provar, por ser uma prova excessivamente onerosa, o juiz poderá determinar a inversão do ônus da prova. Olha, houve um vazamento de dados, uma base grande, de certo modo o titular comprovou que os dados dele estão envolvidos, então ele inverte o ônus da prova, ou seja, o agente de tratamento é que demonstrará que efetivamente não concorreu, não deu causa, não tem responsabilidade ou qualquer uma das excludentes previstas no artigo 43 da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando que o agente de tratamento não será responsabilizado? Os agentes de tratamento eles não serão responsabilizados, e aí eu chamo a atenção da importância de uma perícia técnica, de uma auditoria técnica na área, quando eles provarem que não fizeram o tratamento, ou seja, eles não fizeram esse tratamento atribuído, quando eles provarem que, embora não tenham feito o tratamento de dados, não houve violação à lei, ou
como no caso do Serasa aqui, poderia ser argumentado que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro? Logicamente que não. Então, assim, sempre que o agente de tratamento ele conseguir provar que ele não realizou o tratamento, ou seja, aquela base de dados divulgada não pertence a ele, não é dele, ele não fez esse tratamento, essa base não originou-se a partir dos seus tratamentos, do seu banco de dados, ou se ele provar que, embora tenha tratado, não violou a lei, ou se ele provar, o que não é o caso aqui no Serasa, mas especificamente que essa violação ela decorreu de culpa exclusiva do titular, como por exemplo o próprio titular que negligencia com a sua segurança permitindo o acesso a dados pessoais, essas são excludentes que fazem com que o agente de tratamento não responda administrativamente e possa não responder também por danos patrimoniais ou morais decorrentes do tratamento de dados pessoais, ok? E a última dúvida que muitos colocam é sobre as ações individuais. Nós sabemos então que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está de mãos atadas porque ainda não pode aplicar as multas, mas pode, conjuntamente com as autoridades de defesa do consumidor, aplicar as sanções consumeristas diante dessa relação, que é uma relação também considerada de consumo. Mas e pessoas? Elas poderiam ingressar com ações individuais? E isso é uma discussão que não tem uma resposta muito simples. A princípio, ingressar com uma ação individual é possível. Agora, como comprovar que efetivamente esse dado veio deste agente de tratamento? Agora, como comprovar efetivamente os danos morais ou patrimoniais que a vítima teve a partir do vazamento desse dado? Ou seja, linkando o vazamento de dados com os danos, ou simplesmente a exposição de dados pessoais já ensejaria uma reparação individual. A doutrina, os especialistas divergem a respeito dessa situação. Para alguns, nós vamos entender que é preciso demonstrar o uso indevido, ou seja, efetivamente os dados foram utilizados, eu tive transações financeiras, criaram o cadastro em meu nome, falsearam a identidade, está demonstrado, comprovando-se que isso veio do vazamento de dados. Para outros profissionais, em tese, o risco, a segurança diante do vazamento e exposição de dados, sendo incerto quais são os usos, já seria suficiente para uma reparação. E para isso nós não temos casos concretos, nós não temos especificamente um posicionamento, nós temos que aguardar para verificar os desdobramentos. Agora, não se exclui a possibilidade de que pessoas busquem representantes para questionar judicialmente esse vazamento, o que, aliás, vai ser algo muito comum, sobretudo agora nesse momento de aumento da consciência para a privacidade e proteção de dados, que foi proporcionado pela vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, pessoal? Essas são as minhas considerações que eu queria trazer, não só aqui no YouTube, mas também para você que me ouve no podcast Direito Digital. E eu queria saber a sua opinião, o que você entende a respeito. Ou seja, diante de vazamento de dados, como as empresas que se recusam a assumir a autoria ou a responsabilidade poderão demonstrar isso sem subjetivismos, ou seja, de forma independente. E nesse caso específico da Serasa, quais os desdobramentos, o que você entende que possa haver de responsabilização e quais as ações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Vamos enriquecer o debate, você pode comentar aqui também e compartilhe esse conteúdo. Acredito que mais pessoas querem entender esse contexto todo envolvendo proteção de dados, até porque é o primeiro grande teste que a Autoridade Nacional tem pela frente e nós estamos atentos aqui, reverberando também nos nossos canais. Obrigado a todos e um abraço.